Olá, tudo bem com você? Professor Fabiano Pereira, do blog Mentoria para Tribunais. Estou aqui para a gente continuar o nosso curso de Direito Administrativo. E por falar nisso, se você ainda não acessou o nosso blog, digite aí no Google mentoriaparatribunais.com.br. Você pode digitar no Google ou direto na barra de navegação lá do seu navegador. E lá no nosso blog você vai encontrar muitas informações sobre concursos, principalmente aqueles concursos de tribunais, do Ministério Público, concursos mais voltados para a área jurídica, tanto para os cargos de técnico quanto para o cargo de analista. E o grande bacana lá no nosso blog é que você vai encontrar informações sobre todos os concursos de tribunais que você quiser. É só você selecionar o estado que você deseja informação. Por exemplo, eu quero o estado de Minas Gerais. Ponto. Selecionei o estado de Minas Gerais. Quando você clicar em Minas Gerais, vão aparecer quais são as informações sobre todos os tribunais de Minas Gerais. Qual é a previsão para o próximo concurso do TRT de Minas Gerais, do TRE de Minas Gerais, do Tribunal de Justiça Militar, Tribunal de Justiça Estadual. Tá entendendo? Então essa é a grande vantagem. Você tem informações fresquinhas sobre os principais concursos públicos do país. Beleza? Então vamos lá. Vamos dar continuidade ao nosso curso de Direito Administrativo, tratando do tema atos administrativos. Na aula anterior, antes de finalizar, eu deixei para você aí no ar, na tela, uma questãozinha para você raciocinar. Agora eu vou lhe apresentar a resposta. Foi uma questão relativamente simples, mas ela trazia um detalhe que eu achei muito interessante, por isso que eu resolvi abordá-la. Olha só. O enunciado dizia o seguinte: no conceito de ato administrativo, arrolado pelos juristas pátrios, são assinaladas diversas características. Entre elas, pode-se afirmar que consiste em providências jurídicas complementares da lei. E aí? O ato administrativo consiste em uma providência jurídica complementar da lei? Consiste, com certeza. Você sabe muito bem que o ato administrativo ele não pode inovar na ordem jurídica. Essa é a regra geral. Ele não pode criar direitos e obrigações. Ele pode até impor direitos e obrigações que foram fixados, que foram criados por lei, mas criar em si, não. Essa parte, então, até aqui, está toda certinha. Aí vem a segunda parte. Em caráter necessariamente vinculado. E aí? Errado. Por que está errado? Porque você sabe muito bem que os atos administrativos não serão necessariamente vinculados. Existem alguns atos administrativos que serão discricionários. Isto é, a administração, o administrador em si, ele vai ter uma margem para decidir. Ele é que vai decidir sobre a conveniência e a oportunidade, sobre o conteúdo do ato administrativo. Essa margem, então, é muito importante. E a administração pública, ela precisa dessa discricionariedade, pois, caso contrário, ela vai ficar muito engessada. Já pensou se o administrador público não tivesse a oportunidade de decidir o que é melhor para o interesse público? Se tivesse que cumprir estritamente o que está no texto da lei, nós teríamos um engessamento muito grande e isso prejudicaria a própria coletividade. Tá claro? Então, ficamos assim. Essa alternativa está, ou melhor, essa afirmativa está errada. Bola para frente? Vamos lá. A partir deste momento, então, nós vamos começar a tratar sobre os elementos ou requisitos do ato administrativo. Dificilmente você vai ter uma prova cujo edital cobre ato administrativo e que não tem uma menção, ainda que indireta, ao tema elementos ou requisitos do ato administrativo. Então ele é muito, mas muito comum em provas de concurso. Posso ser sincero? Não dá nem para sonhar em errar uma questão sobre esse tema, porque é um tema fácil. Se você tem alguma dificuldade, foque aqui agora nas nossas aulas, que eu tenho certeza absoluta de que essas dificuldades serão sanadas. Tenho certeza absoluta, pode confiar em mim. Nunca mais você vai errar uma questão sobre esse item, elementos ou requisitos do ato administrativo. E de cara, eu já quero dizer o seguinte, quando eu me refiro a elementos do ato administrativo, eu estou me referindo a determinados requisitos que devem ser observados obrigatoriamente pelos agentes públicos no momento que forem editar o ato administrativo.
E quais são esses requisitos ou elementos do ato administrativo? Eles, na verdade, se dividem em 5. São eles. Vou colocar no cantinho aqui, ó. Competência, forma, finalidade, motivo e objeto. Então, esses são os 5 requisitos ou elementos do ato administrativo. Para que um ato administrativo seja considerado válido, isto é, editado em conformidade com a lei, esses 5 elementos deverão estar presentes na forma que foi estabelecida pela lei. Ou seja, às vezes a lei vai determinar expressamente quem é o competente para editar o ato, qual é a forma que aquele ato vai ter que adotar, qual é a finalidade daquele ato e qual é o motivo e o objeto do ato. Se por acaso a lei estabeleceu no seu próprio texto esses 5 elementos, esses 5 requisitos, uma coisa eu já sei. Esse ato, então, vai ser de natureza vinculada. Por outro lado, pode ser que a lei apenas estabeleça os 3 primeiros requisitos, deixando a cargo do administrador público decidir sobre o motivo e ou sobre o objeto. Quem decide o motivo e o objeto é o administrador público. Nesse caso, nós teremos um ato administrativo discricionário. Ficou claro para você? Agora, não interessa se o ato administrativo é vinculado ou discricionário. Na prática, esses 5 requisitos, esses 5 elementos deverão estar presentes. Todos eles nos estritos limites que foram estabelecidos pelo texto legal. Porque você sabe muito bem que o próprio administrador público, quando estiver exercendo a sua discricionariedade, ele tem que observar os limites previstos na lei. Até te trouxe um exemplo aqui. Vamos supor que a autoridade competente, o agente público competente, ele tem que aplicar uma penalidade de suspensão a um determinado servidor público, que é seu subordinado. Essa suspensão, segundo a lei, vai de 1 a 90 dias. Tá entendendo? De 1 a 90 dias. Então, o agente público competente pode aplicar uma sanção de suspensão de 100 dias? Não pode. Ele tem uma discricionariedade. O motivo e o objeto ficam a cargo dele nesse ato administrativo chamado suspensão. Entretanto, essa discricionariedade é limitada. Ele não pode fazer o que bem entender. Ainda que a lei diga, você decide qual é a suspensão. Ainda que a lei diga, ele decide qual é a suspensão, essa discricionariedade é limitada. E é isso que eu quero que você compreenda. Na prática, ainda que se trate, ou melhor, independentemente de se tratar de ato administrativo vinculado ou de ato administrativo discricionário, os requisitos ou elementos estarão previstos em lei. Grave isso. Só que em alguns casos, a lei diz, olha, deixa o objeto e o motivo para o administrador público resolver, para ele decidir, desde que ele observe esses limites que eu vou estabelecer aqui, como o caso da aplicação da sanção de suspensão. Ficou claro? Então eles têm que estar presentes. Em alguns casos, expressamente no texto da lei, em outros casos, decididos na situação em concreta pelo gestor, pelo administrador público. Facinho, né? Beleza. Então vamos lá. Vamos falar sobre cada um desses requisitos ou elementos. O primeiro deles é o requisito competência, chamado por alguns autores também de sujeito. A professora Maria Silva Zanella de Pietro, por exemplo, costuma muito utilizar essa expressão sujeito. Se você encontrar em prova uma menção à expressão sujeito, lembre-se, estará se referindo a quem pode editar o ato administrativo. Ah, professor, então quando eu estudo a competência, eu estou estudando quem pode editar o ato administrativo, segundo os termos da lei? É isso mesmo. Quem é competente, quem tem autoridade para editar o ato administrativo. E olha, esse requisito competência vai ser sempre vinculado. Isto é, se você quiser saber quem tem competência para editar um ato administrativo, X, você vai ter que pesquisar no texto da lei. É a lei que vai estabelecer. Esse ato é sempre vinculado. Quem é que pode publicar um ato administrativo de nomeação de um candidato aprovado em concurso? Não sei. Vai depender muito de qual é o órgão para o qual ele foi aprovado. Vai depender muito de qual é a entidade para a qual ele foi aprovado no concurso.
Porque aí nós vamos saber qual é a autoridade competente para nomeá-lo, para editar o ato de nomeação. Isso vai variar. Se for uma autarquia federal, provavelmente é o presidente da autarquia. Se for um ministério, provavelmente é o ministro. Está entendendo? Isso vai variar de órgão para órgão, de entidade para entidade. Mas o fato é que nós temos que saber que essas competências estarão previstas em lei. Quem pode editar o ato administrativo? E essas competências, elas têm algumas características que vira e mexe são cobradas em prova. Vamos analisar cada uma delas aqui rapidinho. Primeira, a competência é irrenunciável. O que significa isso? Se na lei está escrito que o agente público, o servidor público ocupante do cargo X, ele tem que editar determinado ato, não compete a ele decidir se vai editar o ato ou não, se vai praticar aquela conduta ou não. Por quê? Porque está escrito na lei. Ele não vai ficar questionando a competência. Se ele quiser, ele pode até entrar, né? Ele não, eu consegui alguém para ingressar com uma ação direta de inconstitucionalidade contra aquela competência, mas isso é outra história. Pode discutir isso também no controle difuso, de constitucionalidade, isso é outra história. Mas ele tem que cumprir. Primeiro ele cumpre, depois ele reclama. É mais ou menos essa a regra. Ele tem que cumprir porque está escrito no texto da lei. Então, diante de uma lei que determina que eu, analista judiciário, eu, Fabiano, hoje, exerço o cargo de analista judiciário, lá no Poder Judiciário da União. Então, eu não posso chegar, verificar quais são as minhas competências na lei e falar isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu vou fazer, isso aqui eu não vou fazer. Eu não tenho que gostar. Se está escrito na lei como competência minha, eu tenho que exercer e ponto final. É assim que funciona. A competência é irrenunciável, eu não posso renunciar. Isso eu não quero fazer. Não posso renunciar à competência. Eu tenho que exercê-la porque é prevista em lei. Segunda característica, ela é inderrogável. O que significa ser inderrogável? Olha, às vezes eu analisei a competência prevista na lei e cheguei à seguinte conclusão. Olha, rapaz, eu não estou concordando muito com ela não. Eu vou fazer, mas eu queria fazer de um jeito um pouquinho diferente. Ô chefe, vamos conversar aqui para a gente exercer essa competência que está prevista na lei, que está dizendo que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Mas vamos tentar fazer de forma diferente do que diz a lei? Tem nada de tentar de forma diferente do que diz a lei. Se você está executando uma atribuição de forma distinta do que está previsto na lei, você está alterando o texto da lei. E quem pode alterar o texto da lei é apenas o órgão do poder legislativo. Congresso Nacional, Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores, só eles. Se está na lei, você tem que cumprir. Você não pode derrogá-la. Você não pode alterá-la parcialmente e manter somente aquilo que é bom para você e deixar de executar aquilo que não é bom para você. Está entendendo? Se você executá-la parcialmente, você está fazendo o quê? Alterando o texto da lei. Você não pode fazer isso. Então ela é inderrogável. Terceira característica, a competência também é improrrogável. Ou seja, olha, vamos supor que num determinado momento a lei diga que compete ao titular do cargo X executar o ato administrativo. Só que aí, esse titular do cargo X delegou a prática do ato administrativo para quem? Para um subordinado. Então, quem deveria executar o ato era o chefe, segundo a lei. Mas o chefe pode atribuir ao subordinado, temporariamente, a execução daquele ato. Não quer dizer que pelo simples fato desse subordinado ter executado o ato durante um determinado período, que ele tem, entre aspas, o direito de continuar executando esse ato por prazo indeterminado. Não. Às vezes o chefe diz, durante uma semana, ou subordinado, você vai editar esse ato. Passou uma semana, acabou. O subordinado não pode chegar e dizer, eu estava gostando muito de editar esse ato, eu quero continuar fazendo isso, etc. Não pode. E ponto final. Então, por isso que a competência é improrrogável. Eu não posso prorrogar. Ô chefe, já que você me pediu para fazer durante uma semana, ou melhor, já que você me mandou fazer durante a semana, eu vou prorrogar por mais um mês. Vou prorrogar por mais um ano. Eu gostei demais. Não pode. Ela é improrrogável. Não tem como esticar, não tem como prorrogar o prazo. Quem determina isso, no caso de uma delegação, é o agente delegante. É a autoridade que teria inicialmente competência para praticar aquele ato. Por isso ela é improrrogável. Próxima,
ela é intransferível. Se a lei diz eu sou, melhor, se a lei diz o cargo X, o ocupante do cargo X é o responsável, é competente para editar determinado ato. É ele que tem que fazer e ponto final. Claro que em alguns momentos ele pode o quê? Delegar essa função a outra pessoa. Eu sou o chefe, eu teria que fazer isso, mas agora você que vai fazer. Durante um período X, você que vai fazer isso, viu, meu subordinado? Isso é delegação. É quando eu, que sou o chefe, atribuo a um subordinado, por exemplo, a prática por determinado ato. Mas veja, eu continuo sendo competente. Eu não transferi para ele aquela competência em caráter definitivo. Não. Eu somente disse a ele, ó, de hoje até o dia tal, você que vai executar esse ato. Eu estou atribuindo essa responsabilidade a ele, mas em caráter temporário. Eu não transferi a competência para ele, porque eu não tenho como fazer isso. Se foi a lei que diz que eu sou competente, eu não posso chegar e falar assim, apesar de a lei ter falado que eu sou competente, a partir de hoje, você que vai ser. Eu não posso, porque eu estou alterando a lei. Eu posso simplesmente transferir para ele a execução e não a titularidade da competência. Eu sempre vou ser o titular da competência. Eu só atribuí a ele a execução. Por isso que eu digo que a competência é intransferível. Eu não tenho como simplesmente chegar e falar assim, ó, quero saber disso, mas não, a partir de hoje é com você e ponto final. Não tenho como fazer isso. É uma coisa momentânea. Isso se chama delegação. Então, na delegação, eu sou competente para praticar um ato e atribuo a outra pessoa a execução daquele ato durante um determinado período. Você faz. Então, a delegação ela é diferente de avocação. Isso cai muito em prova. Na avocação acontece o contrário. Na avocação eu chego e falo o seguinte, deixa que eu vou fazer isso. Tá entendendo? Deixa que eu vou fazer isso. Isso é avocação. Beleza? Entendeu a diferença? Então tá bom. E, olha só, ela é imprescritível. Por que a competência é imprescritível? Porque ela não prescreve. Ainda que a lei diga que eu sou competente para editar um ato, e essa lei seja de 1950, que tempão, essa lei tem 70 anos, e daí faz diferença nenhuma. Eu ainda continuo sendo competente da mesma forma. O fato de eu já ocupar aquele cargo há 30 anos e nunca ter editado esse ato, não quer dizer que prescreveu. Eu posso editá-lo no momento que for oportuno, no momento que surgir a necessidade de editá-lo. Ficou claro? Essas são, então, as principais características do elemento competência ou sujeito. Na sequência, ainda temos o elemento forma. Por que é a forma? O elemento ou requisito forma pode ser estudado de duas maneiras, em sentido amplo e em sentido estrito. Em sentido amplo, o que significa a forma do ato? A forma vai ser o procedimento, as etapas que devem ser observadas para a edição do ato. Isso é a forma. Como é que se edita, como é que se edita um edital de concurso? O que acontece antes de ele ser publicado no Diário Oficial? Todo aquele trâmite interno, todo aquele procedimento, isso é a forma do ato. Mas é uma forma em sentido amplo. Além da forma em sentido amplo, nós temos ainda a forma em sentido estrito, em sentido menor. Em sentido estrito, a forma nada mais é do que o modelo que vai ser adotado para o ato administrativo. Qual vai ser o modelo do ato? Vai ser um edital, vai ser uma portaria, vai ser uma instrução normativa, vai ser uma circular, vai ser uma resolução, vai ser uma ordem de serviço. Esse é o modelo, é a forma em sentido estrito. Ficou claro? E a forma é um elemento vinculado do ato administrativo. É sempre a lei que vai decidir qual é a forma do ato. O administrador público não tem margem para decidir, não. A lei já vai decidir com antecedência para ele. Para esse ato é uma portaria, esse ato aqui é uma resolução, para esse ato aqui é uma instrução normativa, a lei já diz com antecedência. Por isso é que eu afirmo que o elemento forma, ele é um elemento vinculado. Aí vem o artigo 22 da Lei de Processo Administrativo Federal e diz:
Os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente o exigir. Agora veja só, aqui nós estamos falando dos atos que integram um processo administrativo. Atos que integram um processo administrativo. Quando nós falamos de atos que integram um processo administrativo, a princípio nós vamos falar em liberdade de forma, ou seja, vamos diminuir a burocracia, vamos diminuir na prática as dificuldades, os obstáculos que são impostos aos particulares. Por quê? Porque eles não têm condições de contratar um advogado, eles vão pleitear alguma coisa perante a administração pública de próprio punho, eles mesmos. Se nós começarmos a criar muita dificuldade, eles não vão ter condições de requerer, eles não vão ter condições de cumprir essas exigências. Portanto, quando nós estamos falando de um processo administrativo em si, existe uma liberdade de forma, a não ser que a lei estabeleça expressamente. A forma é tal. Se a lei disse que a forma é tal, como eu disse agora há pouco, não tem conversa. Tem que ser a forma tal. Tem que ser a forma X, a forma Y e ponto final. Tá ok? Então, esse é o elemento forma. Muito simples, dificilmente você vai errar uma questão em prova. Posteriormente, eu volto aqui nesses requisitos, porque nós vamos tratar sobre eles quando eu estiver explicando sobre convalidação, sobre anulação. A gente vai voltar depois para fechar com chave de ouro lá para o finalzinho desse módulo. Tá bem? E, para não perdermos o costume, olha aí o enunciado que eu vou deixar para você, para que você me diga se ele está certo, se ele está errado. Olha aí. Foi uma questãozinha cobrada no concurso do CESP. Sempre que a lei expressamente exigir determinada forma para que um ato administrativo seja considerado válido, a inobservância dessa exigência acarretará a nulidade do ato. Certo ou errado? Certo ou errado? Não sei. Você é que vai marcar para mim aí nos comentários, viu? Quero que você participe, porque é por meio da sua participação que eu vou conhecer as dúvidas, que eu vou conhecer as dificuldades e vou ter condições de começar a direcionar melhor o meu curso. Conto com você. Aqui embaixo, você vai colocar a resposta e preferencialmente explicar o porquê. Isso vai ser muito útil. Combinado? E aí, tá gostando do curso? Gostou do vídeo? Dê o seu joinha então. E quando alguém chegar nas redes sociais e perguntar assim, gente, estou precisando comprar um curso de Direito Administrativo, estou precisando de uma indicação, o que você vai fazer? Na hora. Tá aqui o link do professor Fabiano Pereira, um curso gratuito e de extrema qualidade para você gabaritar as provas de Direito Administrativo. Pode ter certeza que ao fazer essa indicação, você está cumprindo o seu papel social e essa pessoa vai ficar muito feliz, ok? Grande abraço para você, nos vemos em breve. Até mais.